Boa tarde a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por nos dar vida, saúde, coragem e força para estarmos aqui realizando essa importantíssima audiência pública. Gostaria de registrar o nosso sincero agradecimento à deputada federal Roberta Roma por nos convidar para participar dessa audiência pública, que é de fundamental importância para o desenvolvimento da região oeste da Bahia. Sua iniciativa, deputada, demonstra sensibilidade e compromisso com as demandas do setor produtivo, com o fortalecimento das políticas públicas e com o diálogo entre os diversos segmentos que constroem o futuro do agronegócio e da agricultura familiar em nossa região. Graças a essa oportunidade, a nós concedida, hoje estamos aqui reunidos representantes do poder público, produtores rurais, instituições e lideranças, para debater propostas concretas e buscar caminhos para o fortalecimento do oeste baiano e do Matopiba como um todo. Quero cumprimentar as autoridades aqui presentes, representante do MAPA, do Ministério da Agricultura, da importantíssima Embrapa. Quero cumprimentar o prefeito Zezo, que também é o presidente do CONCID, pela sua presença. Cumprimentar os vereadores de Formosa do Rio Preto, os secretários. Hoje, eu estou presidente da Acrifor, que é a Associação dos Criadores de Formosa do Rio Preto. Desde 2020, temos lutado para fortalecer a pecuária e a agricultura e defender os interesses de todos que produzem. Nosso foco sempre foi dar voz aos pequenos e médios criadores e mostrar que Formosa do Rio Preto tem vocação e talento para crescer com qualidade e com responsabilidade. Organizamos anualmente a Feira Agroformosa, que está andando para a sua 4ª edição, em 2026, que tem plantado a semente do progresso, adubado pela união de forças de toda a cadeia, cultivado pela garra e competência dos produtores rurais e colhidos por todos nós, através da transformação cultural, social e econômica da nossa região, porque acreditamos que é no campo que nascem muitas das respostas que o nosso país precisa. É na soma dos esforços de produtores, empresas, entidades, poder público, mestres, estudantes e da comunidade que conseguimos ir além do que parecia possível. Essa é a força que nos move e que faz de Formosa do Rio Preto um polo que inspira o Matopiba e o Brasil. Estamos aqui com o objetivo de debater o PDA para a região oeste da Bahia e o município de Formosa do Rio Preto em especial, que ganha destaque na região como o epicentro do Matopiba. Nós estamos buscando alinhamento para que as ações e metas propostas pelo plano tenham efetividade e cheguem, na realidade, ao povo do nosso município. A região oeste da Bahia ocupa posição de destaque no cenário agropecuário brasileiro e é reconhecida como a principal fronteira agrícola da Bahia e uma das mais dinâmicas do país. A região consolidou-se como grande produtora de grãos, fibras e oleaginosas, além de ser grande e emergente em pecuária, agroindústria e energia renovável. Municípios como o de Formosa do Rio Preto, Luiz Eduardo, Barreiras, Correntina e São Desidério figuram entre os maiores produtores agrícolas do Brasil, evidenciando o alto nível de produtividade e de tecnologia empregado nas lavouras. No contexto do Matopiba, o oeste da Bahia representa um território estratégico de integração econômica, logística e ambiental. É uma região que conecta o Cerrado Nordestino ao centro-oeste brasileiro, favorecendo o escoamento da produção por meio de corredores logísticos que incluem a BR-020, a ferrovia de integração oeste-leste, a FIOL e o Porto de Ilhéus. Essa infraestrutura amplia a competitividade dos produtos baianos no mercado nacional e internacional. Além da relevância econômica, o oeste da Bahia tem papel essencial na sustentabilidade e na segurança alimentar, sendo área-chave para a implementação de práticas agrícolas sustentáveis, preservação de nascentes e bacias hidrográficas e valorização da agricultura familiar. O equilíbrio entre o agronegócio de larga escala e o fortalecimento do pequeno e médio produtor é fundamental para o desenvolvimento equilibrado da nossa região. Dessa forma, o fortalecimento de ações do Plano de Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial do Matopiba, o PDA Matopiba, no oeste baiano, é vital para consolidar políticas públicas que promovam um crescimento produtivo e alinhado à sustentabilidade ambiental, como já foi muito bem destacado aqui pelo representante do Ministério do Meio Ambiente, a diversificação da economia rural,
a inclusão de pequenos e médios produtores e a integração de tecnologias e infraestrutura que ampliem a competitividade regional. É importante ressaltar que a união e a parceria entre todas as esferas da administração pública, federal, estadual e municipal, e o setor público-privado são fundamentais para impulsionar o desenvolvimento regional. Essa colaboração integrada é essencial para promover o crescimento econômico sustentável e para elevar a qualidade de vida da população, especialmente em regiões de forte vocação agropecuária, como o oeste da Bahia. O avanço do agronegócio baiano é um exemplo claro de que o desenvolvimento só se concretiza quando há convergência de esforços entre governo, produtores e investidores. O setor privado desempenhou papel decisivo na modernização tecnológica e no aumento da produtividade, enquanto o setor público assegurou infraestrutura, logística e condições institucionais para o progresso. Contudo, para que esse crescimento continue de forma equilibrada, inclusiva e sustentável, é indispensável fortalecer a governança compartilhada e ampliar as parcerias público-privadas, condicionando-as para o planejamento territorial, a inovação tecnológica e o apoio ao pequeno e médio produtor rural. Essa função entre planejamento público e dinamismo privado é o caminho para consolidar um modelo de desenvolvimento ordenado e duradouro para toda a região do Matopiba. O município de Formosa do Rio Preto tem forte presença de tecnologia e mecanização, com grande potencial de diversificação, especialmente em fruticultura, adaptada ao semiárido, no caso de mangaba, caju, umbu, maracujá do mato, horticultura irrigada, apicultura, bovinocultura de leite e corte e avicultura caipira. Inclusive, o município está desenvolvendo uma ação específica na parte de avicultura caipira, através da Secretaria de Agricultura. Se o secretário puder falar, será importante. Potencialidades e oportunidades para o município, né? Enxergamos grande disponibilidade de terras e vocação natural para o agronegócio, expansão do Matopiba que amplia oportunidades de investimento público e privado, disponibilidade de recursos hídricos subterrâneos e superficiais para pequenos projetos de irrigação, condições favoráveis à energia solar e à transição agroecológica, potencial de integração com programas federais e estaduais de desenvolvimento rural. Quero concluir dizendo que Formosa do Rio Preto possui potencial produtivo e logístico, mas enfrenta desafios estruturais e de inclusão produtiva que limitam o aproveitamento pleno de suas vocações. O desenvolvimento rural sustentável depende da integração entre o agronegócio e a agricultura familiar, da melhoria da infraestrutura rural, da promoção da agroindustrialização, do fortalecimento da governança local e da articulação interinstitucional com os governos municipal, estadual e federal. Quero solicitar ao Conselho Gestor do Plano de Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial do Matopiba e autoridades aqui presentes, né, venho respeitosamente sugerir que o município de Formosa do Rio Preto seja considerado como município piloto para a implementação das ações do Plano de Desenvolvimento da região oeste da Bahia. Formosa do Rio Preto já se destaca como um dos maiores polos de produção agrícola em larga escala do estado e do país, demonstrando sua vocação natural para o desenvolvimento agropecuário e agroindustrial. No entanto, é fundamental que as políticas públicas também voltem seu olhar para o pequeno e médio produtor rural, que representa uma parcela essencial da economia local e da sustentabilidade social do campo. Nosso município reúne grandes potencialidades naturais, econômicas e produtivas, além de dispor de uma rede de lideranças comprometidas com o desenvolvimento sustentável da região. Estamos aqui hoje, nessa audiência pública, juntamente com autoridades locais e regionais, para reafirmar o nosso compromisso com a efetividade das propostas e das ações do Plano de Desenvolvimento do Matopiba, e nos colocamos à inteira disposição para cooperar na construção e execução de projetos integrados. Acreditamos que Formosa do Rio Preto, um território, possa ser um território piloto, e será um passo importante para a consolidação das políticas públicas mais justas, inclusivas e eficazes em toda a região do Matopiba. Esperamos também um município mais envolvido em agendas e ações estratégicas, orientadas pela sustentabilidade, competitividade e inclusão social, visando transformar o potencial da nossa região em crescimento econômico com equidade e qualidade de vida para toda a nossa população rural. Muito obrigado, fica aqui o nosso tributo a Deus, a Ele toda a honra e toda a glória.
Obrigado, Sabino. Parabéns pelo trabalho, meu amigo. Pode ficar à disposição ali. Deputado, eu gostaria de mostrar um videozinho rapidinho institucional da nossa feira. À vontade. Boa tarde a todos aqui presentes. Cumprimento a todos, cumprimentando a senhora deputada, em nome também do nosso prefeito Manuel Afonso, que, em função de outras demandas emergenciais do município, não pôde estar presente. Eu digo aqui que é uma honra muito grande participar, né, da audiência pública para discutir temas, né, e oportunidades voltadas para a região do Matopiba. É uma região estratégica, né, que abrange vários estados com um potencial muito grande. A gente destaca o Maranhão, Tocantins, o Piauí, em especial a Bahia. E como ela representa uma grande, né, uma das maiores fronteiras de expansão agrícola e de desenvolvimento do Brasil. A gente, né, destaca aqui a questão da visão que a gente precisa ter, né, dessa região. E é importante, até esses encontros, onde a gente consegue perceber que vários outros setores têm tido essa mesma visão, né, como as outras instituições, o Ministério, né, a Embrapa, que, de certa forma, a gente entenda que essa região é importante e que, de certa forma, a gente consiga galgar, passo a passo, melhorias, né, e de fortalecimento. Então, o Mapitoba ele tem sido fundamental para o fortalecimento da produção nacional de grãos, fibras, né, bioenergia, e a gente destaca também o segmento de criação animal. É uma região que tem garantido emprego, renda, crescimento econômico, contribuindo diretamente para a segurança alimentar do país e, né, positivamente para a balança comercial brasileira. Mas é preciso, né, dizer com clareza que o nosso potencial ele ainda está longe de ser plenamente aproveitado. E isso se deve a alguns gargalos que a gente pôde acompanhar aqui, né, que, de certa forma, não é uma visão, a gente consegue acompanhar isso em loco, mas a gente percebe que isso não é uma visão exclusiva, né, daquela região, mas, em especial, afeta bastante toda essa região do Matopiba. Então, em especial, no caso do tocante à região de Formosa, é um município pujante, né, que ele figura ali entre os maiores produtores de grãos do Brasil, e ele é uma referência em produtividade e tecnologia no campo. Formosa é um símbolo de força e da competência do agronegócio brasileiro, mas ainda carece da devida atenção. Então, não é aceitável que um município com tamanha relevância econômica ele enfrente problemas básicos, né, de infraestrutura, né, e energia, que são, de certa forma, existem outros problemas, mas quando a gente conversa, vai a campo, interage com os verdadeiros, né, atores do agronegócio, a gente entende que esses são gargalos importantes, né, energia, né, logística, infraestrutura. Então, a falta de fornecimento elétrico adequado limita a expansão de agroindústrias, compromete a irrigação, encarece a produção, né? Então, precisamos de investimentos urgentes em geração e distribuição de energia elétrica, sob pena de travarmos o desenvolvimento de uma das regiões mais importantes. E a gente destaca aqui até a fala, né, do Dr. José Carlos, que, né, mercados eles são importantes, geração de empregos são importantes, mas quando a gente traz, e eu vou trazer um paralelo para o nosso município, em Formosa, mas isso vale para as demais regiões, energia é um gargalo porque, de certa forma, você deixa de ter empreendimentos, empresas que geram empregos e não vêm por quê? Porque você não tem um suporte energético adequado. Outras empresas não vêm por quê? Porque, de certa forma, talvez tenham regiões com a logística, do ponto de vista da escoamento da produção, melhores do que a nossa região. Em especial, de Formosa, é um município muito extenso. Então, uma vez que você tem ali as tecnologias sendo aplicadas, isso tudo é muito importante. Mas, paralelamente, outras situações elas têm que vir de uma forma conjunta. Então, não adianta o produtor produzir muito, sendo que ele vai ter uma dificuldade tremenda na hora de escoar essa produção. Não adianta todos, né, os segmentos mobilizarem para trazer empresas, né, importantes que nos procuram, né, constantemente, mas não vem
porque esbarra na questão da energia. Não podemos ter um polo industrial, né, bem desenvolvido, e isso aqui eu falo, aproveitando aqui a presença do nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Israel, que tem feito esforços, né, para poder melhorar ou viabilizar o estabelecimento a consolidação desse centro industrial com empresas, mas, evidentemente, esbarra na questão energética. Já participamos de outras reuniões, inclusive com a BAPA, em momentos que precedia, inclusive, a Bahia Farm Show desse ano, que os produtores, né, trouxeram os municípios que, né, compunham aquela região, representantes da fornecedora de energia, no caso a Coelba, para tratar de quê? Energia. Querem irrigar, querem investir, gerar empregos, mas esbarram novamente nessas questões energéticas. Então, é um momento importante da gente, né, colocar isso em evidência. Talvez, se a gente considerar outros municípios que compõem, no caso da Bahia, não passe pelo que Formosa passa no quesito energia. Eu sei que Santa Rita, está aqui a presença do nosso prefeito, é tão crítica a situação quanto Formosa. E, nisso, os municípios, de certa forma, têm que, né, se articular para que esse setor não fique prejudicado, desenvolvendo outras estratégias, mas com esse ponto limitante. Então, a logística, as estradas precárias, a ausência de integração, ferrovia, portos, aumenta o custo de escoamento da produção de grãos e reduz a competitividade dos nossos produtores. O Motopiba, evidentemente, precisa de uma política nacional de infraestrutura que enxergue a região como uma prioridade estratégica para o crescimento do Brasil. É igualmente necessário fortalecer ações de capacitação, inovações de tecnologia, assistência técnica, para que os pequenos, médios produtores possam crescer também com sustentabilidade. E isso aqui eu aproveito até a fala do nosso presidente da Crifol, Sabino, quando citou a questão do fortalecimento de alguns produtores nesse cenário, pequenos e médios produtores, em alguns setores, no caso, o ponto que ele destacou da avicultura. Nós temos pequenos produtores com energia, com força, com vontade de trabalhar. E isso tem sido incentivado não só pelo município, mas tem um sistema Senar, via técnicos, né, em campo, estimulando produtores, dando uma assistência. E essa produção ela vai poder ser, digamos assim, melhor contemplada, porque, inclusive, nós estamos aqui com o presidente, né, do CONCID. Formosa instalou, né, agora o sistema de inspeção municipal para produtos de origem animal, e esses produtores, né, quando tiverem suas produções ativas, a gente vai poder certificar esses ovos, fortalecendo o produtor, porque agrega valor ao produto que ele está ali com o suor do seu esforço produzindo. A gente vai poder colocar esses ovos na merenda escolar, né, em outros segmentos que, em outra situação, não poderia se esses ovos não fossem certificados. Então, a gente tem esse olhar também, e precisa ter esse olhar não só para esse segmento, mas para os vários segmentos que a gente tem e que compõem ali o agronegócio. Então, senhores, né, deputados, deputadas, em especial, no caso, Formosa e Rio Preto, é uma das maiores vitrines, né, do potencial agrícola do Brasil. Mas esse potencial ele precisa ser acompanhado, né, dessas questões de infraestrutura, energia e políticas públicas. Então, eu faço aqui um apelo, né, que o governo federal e essa casa olhem para essa região com um senso de urgência e compromisso que ela merece, né? Não é uma questão de privilégio. O que a gente pede é condições para continuar produzindo, gerando riqueza, né, e sustentando, gerando, né, empregos para a população de uma forma geral. Já que muito obrigado mais uma vez pelo espaço, por ter esse momento aqui de audiência, porque isso aqui é importante demais para a nossa região. Obrigado a todos. Obrigado, secretário. Concedo a palavra pelo prazo de 7 minutos ao senhor José Benedito de Aragão, que ninguém conhece, porque o nome dele é Zézo Aragão, prefeito do município de Santa Rita de Cássia. Além das suas palavras, tá? Fica à vontade. Boa tarde, deputada, a todos os presentes. Não é bem uma pergunta, é um pedido ao presidente da Embrapa, já que o prefeito da GESO pediu, eu também quero aproveitar a oportunidade e que compareça a Formosa do Rio Preto também, já viu que já foi explanado aqui a potencial que tem nossa cidade, que eu gostaria que fosse também, que dá uma atenção especial para a nossa cidade, Formosa do Rio Preto. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Próximo, vereador querido. Boa tarde a todos. Vereador Idejane de Formosa,
Deputada, parabéns aos demais autoridades aqui presentes. Prefeito Zé, como sempre, poeta, né? Num evento que ele tem que estar presente, se não estiver aí, não faz parte da poesia. Eu gostaria de fazer 3 perguntas. Bom, vereador querido. Boa tarde a todos. Vereador Idejane de Formosa. Deputada, parabéns aos demais autoridades aqui presentes. Prefeito Zé, como sempre, poeta, né? Num evento que ele tem que estar presente, se não estiver aí, não faz parte da poesia. Eu gostaria de fazer 3 perguntas aqui, que seria o seguinte: quais são os estudos de impacto socioambiental e de viabilidade econômica que já foram concluídos e onde estão disponíveis? Né? Mas você direciona a quem a pergunta? O José Carlos, se puder, né, dar um retorno para a gente. Quem responde legalmente pelo cumprimento das metas e como a sociedade pode exigir responsabilização, né, dessas demandas? E, por último, quais são os próximos passos imediatos após a conclusão do plano e como a sociedade será envolvida nessa etapa? Eu só gostaria também de deixar uma palavrinha em relação a Marcos, que eu acho que tem um conterrâneo, que tem terras lá também em Correntina, que é Antônio Bompreço, né, que trabalha lá com a Citotêxtil, né, na cidade de Urandi, que vive com vontade, querendo também implantar algo em Formosa do Rio Preto, e não consegue justamente por conta da falta de energia. Então, assim, ele carrega muita produção dele aqui lá da região de Formosa e leva justamente para a cidade de Urandi para fazer exportação, para trabalhar com fios de algodão, dentre outros mais benefícios com o algodão que ele tem lá no município. Boa tarde e muito obrigado. José Carlos. Me permite, deputada, ficar de pé? Fica à ficar de vontade. costas, nem A casa é de sua. frente para ninguém, ficar aqui no cantinho. Mas obrigado, vereador, pela oportunidade. Bom, aquela quantidade de metas e ações que nós mostramos, ela foi baseada em estudos, né, de diagnóstico e estudos de impacto que poderiam ter essas metas e ações. Elas ainda não estão públicas, por ocasião de nós entendermos que nós temos que validar conforme... Vereadora e depois Flávio. Boa tarde, senhoras e senhores presentes aqui. Me chamo Odília Nayara, sou vereadora de Formosa do Rio Preto. E eu, como representante do povo, eu gostaria de saber, vou me direcionar ao senhor José Carlos novamente, se vocês pretendem garantir, garantir a transparência e participação contínua da sociedade civil na implementação do plano. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, vereador. Começou, não? Desculpa. Odília. Vereadora Odília, obrigado pela oportunidade, né? Acho que o Marcos pode até dar detalhe. Tem uma maneira muito boa de a gente fazer isso, usando a tecnologia. Então, nós teremos uma plataforma não só de mostrar a região, mostrar como é que é o agro, mas porque acompanhar isso, mostrar, nós cumprimos a meta, não realizamos, com qualquer cidadão, para qualquer cidadão ter acesso. Isso é um ponto obrigatório por lei, né? E a gente não vai se furtar de fazer isso de forma alguma. Mas... Boa tarde a todos. Eu me chamo Isael Rocha, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Formosa do Rio Preto. Desculpa, eu chamei de vereador, mas quem sabe já não é anunciado. Pois é. Desculpa, parabenizar a deputada pelo trabalho, cumprimentar aqui a comitiva de Formosa do Rio Preto. Formosa, que é o maior município e extensão territorial da Bahia. Eu quero aqui endossar as palavras do meu querido amigo secretário Nivaldo, quando ele fala sobre a necessidade de energia em nossa região. Eu queria dizer a vocês que me dói muito, como secretário, receber muitas demandas de empresas querendo se instalar no município de Formosa do Rio Preto. Infelizmente, a gente não conseguia atendê-las por falta de energia elétrica. A senhora falou que no próximo encontro a gente poderia estar convidando a Coelba. A Coelba ela já tem essa demanda evidente. Prova disso é que o governo federal fez a licitação, e eu não sei por qual razão ainda, a obra não começou, da subestação de energia do Matopiba, onde é previsto investimento de mais de 500 milhões de reais. Então, assim, eu queria só fazer essa fala, eu não sei se essa comissão poderia nos ajudar, para a gente obter informação para saber por qual razão a subestação de energia do Matopiba, uma região tão importante, e Formosa do Rio Preto está no coração do Matopiba, o porquê que essa obra não iniciou ainda. Porque eu acho que falar de desenvolvimento da região sem energia é enxugar gelo. A gente precisa de energia suficiente para... não é verdade, Sabino? Para a gente conseguir alavancar o desenvolvimento do nosso município. Estou aqui representando a Prefeitura de Formosa do Rio Preto. Nós estamos empenhados, todo o governo empenhado em desenvolver o nosso município. Inclusive, nós temos o projeto do Distrito Industrial e Empresarial de Formosa. Nós vamos iniciar esse ano ainda o trabalho de infraestrutura e esperamos
que quando a gente finalizar todo esse trabalho já tenhamos energia suficiente para a gente poder dar oportunidade para as empresas que querem se instalar em nosso município e gerar emprego e renda, que é isso que todos nós esperamos. Muito obrigado, parabéns, deputado, mais uma vez pelo trabalho. Obrigado, secretário. Perguntei aqui aos universitários e já soube que a comissão pode, sim, encaminhar, viu, para a Coelba esse questionamento, o porquê, né, dessa demora dessa subestação. Então, já temos um encaminhamento para dar e já é uma luz, né? Então, mais alguém, gente? Alguém quer?